Oremos, irmãos. Senhor Deus, te agradecemos por mais um dia, por mais uma manhã. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude nesse tempo que teremos. Todas as salas que estão aqui reunidas, que possamos aqui aprender mais da sua palavra, possamos ser desafiados. Em nome de Cristo que oramos. Amém. Deixe sua Bíblia aberta lá em Lucas 2, a partir do versículo 22. Nós temos estudado o Evangelho de Lucas aqui na EBD. Hoje nós chegamos no capítulo 2, no Cântico de Simeão. E o Evangelho de Lucas, como nós já vimos em outra ocasião, ele contém 5 cânticos referentes ao nascimento de Cristo. E hoje nós vamos examinar mais precisamente esse cântico que é chamado o Cântico de Simeão, que é o quarto desses cânticos. Então, Lucas 2, a partir do 22, diz assim: Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, e esse aí é o cântico: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casaram, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Cumpridas as ordenanças, segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Esse é o texto que nós vamos examinar nessa manhã. Se os irmãos se recordam, se estavam aqui, no Natal de 2022, eu preguei esse texto. Então, talvez os irmãos se recordarão de várias das coisas que eu mencionarei nessa manhã. Esse texto é um texto que nos leva a pensar no nascimento de Cristo como a esperança, a única esperança e paz que nós podemos ter. Então, Jesus era o Messias prometido, o Salvador que havia acabado de chegar para o seu povo. Esse texto, ele pode ser dividido de várias maneiras. Eu dividi ele em 5 verdades, que eu creio que são verdades atemporais, e nós vamos tirar desse texto alguns princípios relevantes. O primeiro desses princípios é o seguinte: enxergar a Cristo é ver a salvação de Deus. Enxergar a Cristo é ver a salvação de Deus. Então, nós estudamos na semana passada que o bebê Jesus, ele foi levado para Jerusalém pelos seus pais, para que o cumprimento da lei de Moisés se desse. Lá em Lucas 2, versículo 22 e 23, diz que passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, então a gente vê aqui o cumprimento da lei. O que Jesus estava realizando por meio de seus pais, era aquilo que a lei exigia.
E na época da Páscoa, quando Deus libertou o seu povo da escravidão lá no Egito, Deus ele estabeleceu essa lei, e nós encontramos essa lei lá em Êxodo capítulo 13. Se você quiser abrir, Êxodo 13, versículos 1 e 2, e depois versículo 12 e 13. Êxodo 13 diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Consagra-me todo primogênito, todo que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais é meu. Agora no versículo 12: Apartarás para o Senhor tudo que abrir a madre, e todo primogênito dos animais que tiveres, os machos serão do Senhor. Porém, todo primogênito da jumenta resgatarás com cordeiro, se não resgatares, será desnuncado, mas todo primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. Então, todo primogênito, ele deveria, bem como dos animais, como dos homens, ser ofertado ao Senhor, ele deveria servir ao Senhor. E isso fica claro no versículo 24 de Lucas, que nós acabamos de ler. Agora, havia uma outra lei que deveria ser cumprida. O Dimas mencionou isso na semana passada também. E isso se encontra lá no capítulo 12 de Levítico. Dá uma olhada lá agora em Levítico 12, a partir do versículo 6. E essa outra lei era uma lei também relacionada ao nascimento de bebês. Diz assim, no Levítico 12, 6. E cumpridos os dias da sua purificação por filho ou filha, trará o sacerdote um cordeiro de 1 ano por holocausto, e um pombinho ou uma rola por oferta pelo pecado, à porta da tenda da congregação. O sacerdote o oferecerá perante o Senhor, e pela mulher fará expiação, e ela será purificada do fluxo do sangue. Esta é a lei da que der a luz ao menino ou menina. Mas se as suas posses, e aqui vem um ponto que é crucial, o Dimas mencionou isso na semana passada, se as suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, tomará então 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará expiação pela mulher e será limpa. Então, o que tudo indica, tanto no texto de Lucas, quanto nesse texto de Levítico, é que José e Maria não eram pessoas de posses. Afinal de contas, tudo que nós temos visto até agora vai nos demonstrando que eles não tinham recursos para simplesmente viver uma vida tranquila e abastada e assim por diante. Então, eles levaram um par de rolas ou 2 pombinhos. E essa era uma oferta que era feita pelos pobres. Isso significa, mais uma vez, isso aparece em Lucas algumas vezes, que Jesus ele é identificado várias vezes com pessoas que não têm recursos, com os pobres, com pessoas que nós muitas vezes desprezamos. Então, vocês já ouviram, né, por aí o pessoal falar, tá vendo? Eu sou pobre, então Deus olha para mim de uma outra maneira. Não é que elas falam isso de uma maneira infundada. Existem aí, né, tanto no Cântico de Maria, no Magnificat, como nesse, e no capítulo 1 inteiro e 2 de Lucas, demonstrações de que Deus veio para aqueles que tinham mais necessidades. E daí você pode tirar também vários outros princípios, tá? Agora, quando eles chegam no templo, eles se deparam com um personagem, e nós não sabemos quase nada desse personagem, a não ser o nome dele e o que é apresentado aí em Lucas. O nome dele era Simeão. Agora, Lucas descreve Simeão como sendo um homem justo e piedoso, cujo Espírito Santo estava sobre ele e que esperava a consolação de Israel. Então, aí nós temos uma declaração fantástica sobre quem era esse homem. Justo era uma qualidade referente ao seu trato para com os homens. Geralmente é assim que nós entendemos a palavra justo, quando nós falamos assim, olha, Jó, aliás, era um homem justo, tá? Então ele era alguém justo perante os homens. E piedoso era alguém que refletia o caráter do próprio Deus. Agora veja que a esperança de Simeão, ela se encontrava em ver a consolação de Israel.
Então, nós estamos tratando aqui de Jerusalém do primeiro século. E naquela época, a situação ali daquela região não era tão boa. Hoje em dia também não é muito boa, né? Guerras e mais guerras. Aliás, desde que o mundo se conhece, desde a criação, né? A Jerusalém, aquela região, sempre está passando por algumas dificuldades. E a situação do povo de Deus também era uma situação desesperançosa. As pessoas estavam ali esperando por um Salvador. Eles foram exilados, eles foram perseguidos, e esse período em que Cristo está nascendo, ou pouco antes do nascimento de Cristo, é o período que você olha na sua Bíblia, lá entre o Antigo e o Novo Testamento, e não tem nada. São 400 anos de silêncio da parte de Deus. Não é que não tem nada acontecendo, tem muita coisa acontecendo. O povo está lá sofrendo debaixo do governo romano. Eles estão ali, olha, cadê o nosso Salvador? As promessas de Deus não estão sendo cumpridas. E aí, então o povo começa a ficar ali desesperado. E Lucas vai dando esse registro de que Jesus nasceria justamente nesse momento. E essa piedade de Simeão tinha em vista essa esperança, que era a vinda de Cristo, a redenção do próprio Deus. E essa esperança era uma esperança que havia sido profetizada. Um outro cântico que a gente já estudou aqui, agora no capítulo 1 de Lucas, abre aí comigo, Lucas 1, versículo 67. É o cântico de Zacarias, Lucas 1, 67, diz assim: Zacarias, seu pai, de novo, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos dos inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça, perante ele todos os nossos dias. Então, o que Zacarias estava profetizando era aquilo que estava acontecendo, se concretizando. Jesus, a consolação de Israel, estava nascendo. Ele nasceu. O Cristo que redimiria o seu povo estava ali. Veja que essa promessa, ou isso daqui, essa profecia, né, foi um cumprimento de promessas. Dá uma olhada agora comigo lá em Isaías. Abre Isaías 49. Isaías 49. Isaías já tinha falado que isso aconteceria há mais ou menos 700 anos antes disso acontecer. Então era o cumprimento de promessa. Isaías 49, versículo 13. Cantai, ó céus, alegra-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo e dos seus aflitos se compadece. Ainda em Isaías, vai no capítulo 51, agora no versículo 3. 51, 3. Porque o Senhor tem piedade de Sião, terá piedade de todos os lugares assolados dela e fará o seu deserto como Éden. Ele transformará o deserto como o jardim do Éden, onde tudo prospera. E a sua solidão como o jardim do Senhor. Regozijo e alegria se acharão nela, ações de graças e som de música. Vai para Isaías 57 agora. Isaías 57, 18. Tenho visto os seus caminhos e o sararei. Também o guiarei e lhe tornarei a dar consolação, a saber, aos que dele choram. Deus enviaria a consolação do seu povo. E por último, Isaías ainda, 61. Isaías 61, 2. A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Então, o que Simeão mais esperava era justamente ver essa consolação,
E essa consolação era ninguém menos que o próprio Cristo, o Deus encarnado. Então Lucas ele descreve Simeão como alguém sobre o qual repousava também o Espírito Santo de Deus. A gente já mencionou isso algumas vezes, mas desde o início do livro de Lucas até agora, no capítulo 2, várias vezes nós vemos que o Espírito Santo de Deus repousava sobre determinada pessoa e por isso então ela profetizava. Nós vimos o próprio João Batista, né, se movendo no ventre da sua mãe. Nós vemos Isabel também cheia do Espírito Santo. Nós vemos Zacarias cheio do Espírito Santo. Nós vemos agora aqui Simeão cheio do Espírito Santo. Versículo 26 de Lucas 2 deixa isso claro, tá bom? Diz lá o seguinte: revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Então, essa expectativa que Simeão tinha, não era algo que ele mesmo criou. Eu quero ver a consolação de Israel, mas porque eu quero, Deus vai cumprir aquilo que eu desejo. Não é bem por aí. O Espírito Santo revelara para ele de alguma maneira, e ele tinha essa plena convicção de que isso aconteceria. Então o Espírito Santo prometeu que ele viria o próprio Cristo. O Espírito Santo faz com que ele vá então até o templo, e quando ele chega ali, ou Jesus chega ali, né, com seus pais, Simeão se depara naquele dia com aquilo que ele mais ansiava: a consolação encarnada, a pessoa do próprio Cristo, aquele bebê que era ninguém menos do que o próprio Deus. Então ele encontra José e Maria, que haviam acabado de chegar com Jesus, para cumprir aquilo que a lei de Deus exigia e para cumprir as promessas que o próprio Deus havia feito. Então, imediatamente, Simeão pega aquele bebê nas suas mãos, nos seus braços, e ele começa a louvar a Deus, dizendo, a partir do versículo 29 aí de Lucas 2, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo. Talvez os irmãos se lembrem, quando eu falei que já preguei esse texto aqui na igreja, que o título da mensagem na época foi Nunc Dimittis. Nunc Dimittis. Tem uma música do Projeto Sola e de várias outras bandas, né, com esse nome. Esse nome é uma referência às primeiras duas palavras da Vulgata, do texto em latim, que diz: agora dispensa, agora o Senhor pode me deixar ir. Não tenho mais necessidade de permanecer aqui. Agora eu vi com meus próprios olhos a consolação do seu povo. Deus, o Senhor cumpriu a sua promessa para mim. É isso que ele está dizendo aqui, no versículo 29. Aí no 30 ele diz: porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Como eu havia dito no início dessa aula, enxergar a Cristo, ver a Cristo, é ver a salvação de Deus. Isso é tanto para judeus quanto para gentios. E essas são verdades inseparáveis. Quando nós vemos Cristo, a alegria, mesmo diante das nossas mais terríveis, ou dos nossos mais terríveis problemas, a alegria diante da morte, porque Cristo é a fonte de vida. Nós vemos o autor da vida sendo ali tornado homem. O teólogo Darrell Bock, ele diz assim: o trabalho de Simeão era um trabalho como de um sentinela do próprio Deus. O sentinela fica esperando ali, observando, aguardando. E esse trabalho já foi concluído. O Senhor podia levá-lo para casa. Simeão, ele retrata um servo fiel que está em casa, no propósito e no plano de Deus, mesmo quando o seu tempo já acabou. E essa declaração de paz que Simeão faz, né, em face à sua própria morte, porque ele está dizendo assim: Senhor, pode me levar, tira a minha vida,
Não preciso esperar mais nada. Eu já vi a consolação que vem do próprio Deus. Essa é uma declaração que só alguém que viu a Cristo pode fazer. E só alguém que entendeu quem Cristo é pode falar com segurança e tranquilidade. Pode me levar. Eu não tenho mais nada para fazer aqui. Senhor, pode me levar para junto de Ti. Irmãos, aqui já fica um desafio para que nós tenhamos essa fé inabalável de Simeão. Uma fé muito parecida com a fé que Simeão demonstrou a nós. Ele não está preocupado em absolutamente nada além do cumprimento das promessas que Deus fez a ele. Em segundo lugar, a verdade que nós aprendemos com esse texto é que a obra de Cristo é uma obra que serve a todos. No anúncio do nascimento de Jesus, o anjo ele já havia declarado isso. Ele falou lá em Lucas 2,10. Lucas 2,10. Não temais, ele diz assim, eis aqui vos trago boa nova. Porque quando um anjo aparecia, as pessoas ficavam com medo. Opa! Ou quando um profeta aparecia, opa, alguma coisa vai acontecer. E ele fala, não temais, vos trago boa nova de grande alegria, o que será para todo o povo. Bom, Jesus, ele seria essa luz para revelação e glória, conforme o versículo 32. 32 diz, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Lá no livro de João, capítulo 8, versículo 12, Jesus, ele se descreve como sendo a luz do mundo. Ele diz, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Quando nós lemos então o texto de Lucas 2, 32, nós vemos que essa luz era uma luz que atingiu a todos nós gentios que estamos aqui reunidos, e a própria glória de Israel. Bock, ele fala assim, Jesus é luz, uma imagem que lembra a descrição do filho de Davi como a aurora da manhã e como a brilhante estrela da manhã, conforme nós lemos nesse cântico de Zacarias, em Lucas 1, 78 a 79. Ele diz assim, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente nas alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte. Cristo é essa luz que nos ilumina. Mas Jesus, ele serve aqui, a gente vê, de maneiras distintas, né? Ele serve aos gentios como uma luz para revelar. E ele serve também ao povo de Israel como a glória do próprio Deus, que demonstra a grandeza do próprio Deus, que demonstra a grandeza e misericórdia e justiça desse Deus 3 vezes santo, que havia prometido ao povo de Israel que faria todas essas obras. Então Deus, ou Cristo, é essa luz aos gentios para a revelação, e ele também é o cumprimento de promessas para o povo de Israel. E o nascimento de Cristo não era o cumprimento da esperança de um só homem, como o próprio texto disse, era o cumprimento para a nação e para todos os povos. Lembra que Jesus disse lá em Mateus 11, vinde a mim, quem? Todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O que nós temos aprendido no livro de Efésios, aqui nos domingos à noite, que Cristo é aquele que uniu aquilo que jamais alguém poderia conceber, os judeus e os gentios, 2 povos que se odiavam, mas Deus uniu todos em Cristo. Esse era o menino que havia nascido, o Deus homem, o Deus encarnado, a consolação de Israel, a salvação que todos estavam esperando. E a sua obra serve para todos. Em terceiro lugar, a obra de Cristo serve para todos, mas a obra de Cristo também causa divisão. A obra de Cristo causa divisão. Então, depois de louvar a Deus com o cântico, Simeão ele faz uma declaração a Maria no versículo 34. Dá uma olhada aí.
Lucas 2:34. Eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. E a imagem desse versículo, ela vem lá de Isaías, capítulo 8, eu vou ler para vocês, que diz assim: Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos dentre eles tropeçarão e cairão, serão quebrantados, enlaçados e presos. Ainda em Isaías, agora no versículo, capítulo 28, diz: Assim, pois, a palavra do Senhor lhes será preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás e se quebrantem e se enlacem e sejam presos. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém. Porquanto dizeis: fizemos aliança com a morte, e com além fizemos acordo. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque por nosso refúgio temos a mentira, e debaixo da falsidade nos temos escondido. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra, Cristo, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada, aquele que crer não foge. Irmãos, o que nós estamos vendo aqui é o que Paulo vai falar mais para frente, que Cristo e a palavra de Deus, a pregação do Evangelho, ela traz união para aqueles que estão em Cristo, mas traz separação para aqueles que não estão em Cristo. E não é uma separação só física, é uma separação entre nós e o próprio Deus. É morte, morte eterna. Aqueles que não estão em Cristo não desfrutarão dessa união com o próprio Deus. Então o apóstolo Paulo, ele traz luz a essa ideia em Romanos 9:33, ele diz assim: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crer não será confundido. O nosso recurso é fugir para Cristo. Cristo, ele viria e traria divisão. Paulo ainda diz em 1 Coríntios 1:23, nós pregamos a Cristo crucificado. Mas sabe o que isso significa para muitos judeus? Escândalo. Escândalo para os judeus e para os gentios que nem entendem tudo isso que havia sido prometido, loucura. Depois o apóstolo Pedro, ele diz em 1 Pedro 2,6, pois isto está na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e a pedra de tropeço e rocha de ofensa. Irmãos, Cristo traz divisão. Não é porque você nasceu num lar cristão que você tem a salvação garantida. A salvação só é encontrada em Cristo. E se ela não estiver em Cristo, o que há é condenação, separação, aceitação por um lado e oposição por outro lado. Ou nós aceitamos de fato a Cristo, ou nós o rejeitamos. Muitas vezes nós somos levados a pensar que nós podemos viver de uma forma passiva e que Deus é amor e está tudo ótimo, eu também creio em Deus e tal, mas não funciona assim. A Bíblia é bem clara, ela é bem direta. Ou Cristo ou o mundo. Ou nós estamos em Cristo, ou nós não estamos em Cristo, estamos condenados. Em quarto lugar, nós vemos que identificar-se com Cristo traz consequências. Identificar-se com Cristo traz consequências. Simeão, ele termina a sua declaração a Maria falando assim, no versículo 35, Lucas 2:35. Também uma espada
traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Aquele bebê recém-nascido, ele iria crescer, e um dia esse bebê, Cristo, se tornaria pecado por nós. Ele veio para cumprir aquilo que Deus havia prometido em Gênesis 3:15, que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Mas quando ele fizesse isso, ele seria sim machucado. Cristo faria isso, ou seja, por meio da morte. E por meio da morte, ele sofreria. E outras pessoas também sofreriam. O R.C. Sproul, ele diz assim: como a lança perfurava o lado de Jesus na crucificação, a espada traspassaria a alma de Maria naquele momento em que Cristo se entregaria em nosso lugar. Maria, ela sofreria vendo seu filho morrendo ali diante dos seus olhos. Foi por isso que Simeão acrescentou: para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Então, a divisão que Jesus traz, ela revela os pensamentos de muitos corações. O ponto aqui é que o que realmente pensamos sobre Cristo será revelado. Diante da morte de Cristo, ou nós estamos com Ele, ou nós estamos separados dele. O que será que nós pensamos? O que será que nós conseguimos, ou de que forma nós agimos a partir da certeza que nós ou estamos com Cristo, ou estamos longe de Cristo? No íntimo do nosso coração, será que nós estamos de fato cientes de que há uma divisão, uma separação entre aqueles que estarão com Deus e aqueles que estarão longe do próprio Deus? E por fim, o Evangelho vem àqueles que aguardam, que têm essa esperança nas promessas de Deus, que aguardam a salvação de Deus. E no final do relato de Lucas sobre Simeão, nós nos deparamos com mais uma personagem aqui, pouco conhecida, a profetisa Ana, a partir do versículo 36. Dá uma olhada lá. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. O anúncio da chegada de Jesus, ele ocorre por meio de Simeão, e agora ele ocorre por meio dessa profetisa Ana. Ana, ela está aqui cheia de ação de graças pela chegada da criança, que novamente era o cumprimento da promessa de Deus. Todos estavam aguardando, e ela ficava no templo adorando a Deus, com jejuns e orações, aguardando esse momento na esperança de ver a salvação. E a expectativa dela também foi uma expectativa cumprida. A sua adoração, os seus jejuns, as suas orações, elas refletiam agora em ações de graças, porque ela agora anunciava as boas novas, o Evangelho, de que Cristo havia nascido. Cristo nasceu, a minha esperança foi cumprida, eis aqui o meu Salvador, o Consolador do seu povo. Esses dois relatos, irmãos, são relatos onde nós vemos a providência de Deus em ação. Deus leva as pessoas aos locais corretos, nos momentos corretos, apropriados, para demonstrar sua graça e misericórdia. E Ele derrama sobre essas pessoas isso, a graça e misericórdia, cumprindo as suas promessas, demonstrando que de fato Ele é Deus. O que nós vemos aqui também é que não há salvação à parte do Espírito Santo dele, mas uma vez que nós estamos debaixo do seu Santo Espírito,
nós podemos descansar na certeza de que Ele nos conduz a cada momento para que a vontade de Deus seja plenamente realizada. Não há nada que venha acontecer a Deus por acaso. Deus está no controle de todas as coisas são decretadas por Deus. Então, as coisas que nós não entendemos não são necessariamente revelações quando nós passamos a entendê-las, mas é a providência de Deus tomando forma e aí acontecendo no nosso dia a dia. Os acontecimentos do nascimento de Cristo não foram coincidências, mas foram a misericordiosa mão de Deus sobre a história humana. Paulo vai falar em Gálatas 4:4, que na plenitude do tempo Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Para quê? Para nos salvar. O Messias prometido veio assim como ele foi anunciado. E nós temos aqui a demonstração de pessoas que aguardavam com ansiedade a promessa de Deus sendo cumprida. Nós possamos também viver à luz desses exemplos, que nós possamos ser reconhecidos enquanto aguardamos o retorno de Cristo, vivendo uma vida justa e uma vida piedosa perante Deus, e que em jejuns e orações, em ações de graças, assim como a profetisa Ana, nós aguardemos o retorno de Cristo, fazendo o que ela estava fazendo, anunciando as boas novas de que Cristo veio e que uma vez mais ele retornará. Esse é o nosso desafio. Espero que os irmãos possam refletir sobre esses pensamentos, sobre esses princípios. E agora eu gostaria de deixar aqui algumas perguntas para que nós possamos conversar, discutir e aprender com outros irmãos. Temos aqui 4 perguntas. A primeira dessas perguntas é basicamente a seguinte: o que significa dizer que Cristo era a consolação de Israel? Em segundo lugar, Cristo veio apenas para trazer união? Se não, por quê? Dá uma olhada na Bíblia, não vai falar só da sua cabeça. Esses 2 relatos que nós vimos de Simeão e de Ana são coincidências? Se não são, por que eles foram registrados aqui no livro de Lucas? E por fim, quais princípios nós podemos aprender com os exemplos de Simeão e Ana? Okay?